geral oferecido ao Flamengo, Pedrão. Que história é essa aí, meu filho? Pois é, 2 jogadores são oferecidos ao Flamengo, vamos comentar sobre isso. O Flamengo ganhando ajuda pela contratação de Léo Ortiz, tem informação sobre a escalação do Mengão. Hoje tem jogo do Flamengo, finalmente, meu querido, você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e hoje fazem 4 anos da incrível conquista do Flamengo de 2019, aquela Libertadores maravilhosa que a gente venceu em Lima, no Peru, que o Gabigol simplesmente virou com 2 gols maravilhosos, né? Tudo bem, Alpinola, Lucas Prato, a final de Libertadores mais épica da história, quem venceu foi o Flamengo, meus amigos, vocês podem ter certeza disso. E outra, hoje também, né, é aniversário da Libertadores de 1981 do Flamengo, ou seja, 42 anos que o Flamengo venceu a sua primeira Libertadores, né? O Flamengo venceu lá no Uruguai, no Estádio Centenário, 2-0 Flamengo, 2 gols do Zico. Que coincidência, né? O Flamengo venceu 2 Libertadores no mesmo dia, o dia 23 de novembro, hoje, então comemore bastante, porque é muito importante essas conquistas para o nosso Flamengo. E quem sabe, né, meus amigos, a gente ainda não possa ser campeões brasileiros, a gente sabe que é muito difícil, né? Mas enfim, vamos ver. A terceira Libertadores do Flamengo foi no dia 29 de outubro, 1-0 em cima contra o Atlético Paranaense, então essa aí já completou 1 ano de conquistada também. Vamos lá, meus amigos. Ó, o Flamengo volta a campo hoje após 12 dias do empate frustrante contra a equipe do Fluminense no Maracanã. Dessa vez, a equipe do Tite enfrenta o Red Bull Bragantino num duelo de ponta de tabela, confronto direto pela Libertadores e também pelo título brasileiro. É claro, o Flamengo depende de resultados aí do Palmeiras e do Botafogo. Ao todo, nesse período de data FIFA, foram 9 sessões de treino com o Tite. E caso o Flamengo vença o Bragantino, o Flamengo sai da 6ª colocação para a 3ª colocação com 60 pontos. O Flamengo que atualmente tem 57 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez o seu último treino ontem no CT do Urubu, finalizou a preparação para esse confronto de hoje contra a equipe do Red Bull Bragantino, confronto esse às 9h30 da noite, não vai ter a transmissão da Globo, jogo transmitido exclusivamente pelo Premier. O Pulgar, o De Arrascaeta e o Varela, que estavam com as suas devidas seleções, retornaram tranquilamente e treinaram tranquilamente, beleza? Muito utilizado pela seleção do Chile, aponta aqui o site Globoesporte.com, o Pulgar teve uma carga reduzida em relação a outros jogadores. O volante realizou leves movimentações com o time, mas observou todas as atividades de bola parada. Foi ele quem chegou mais desgastado pela seleção, tanto pela duração da viagem, ele veio do Equador para o Rio de Janeiro, uma viagem de 6 horas no mínimo, né? Por mais seja um jatinho e coisa e tal, quanto pela minutagem em campo. E fora ainda tem mais uma questão que ele jogou na altitude, né? Ele jogou 90 minutos contra o Paraguai no Chile, jogou na altitude 70 minutos, e aí 70 e poucos minutos, e foi substituído. O Arrascaeta e o Varela treinaram de forma integral, o Varela sequer entrou, e o De Arrascaeta entrou e jogou ali alguns minutos, 18, 20 minutos contra a seleção boliviana, o jogo já estava até decidido, em Montevidéu, voo rápido, viagem rápida para o Rio de Janeiro, né? Já estava 3-0 para o Uruguai, então o De Arrasca tá tudo tranquilo com ele, com o nosso querido De Arrascaeta, beleza? Ainda tem ingresso, tá?
para esse confronto de hoje entre Flamengo e Bragantino, pelo menos no momento que eu estou publicando esse vídeo, fazendo esse vídeo aqui, beleza? Ainda tem ingresso aí pro setor sul, leste inferior, oeste inferior, Maracanã Mais, que é o setor mais caro do estádio, custando aí R$750, né? A meia, R$412,50. Pedrão, que meia é essa? A meia do Maracanã Mais é assim, tá? Mas vamos avançando. No entanto, já foram vendidos 50 mil ingressos para o jogo de hoje. É casa cheia, é casa lotada, é o torcedor rubro-negro empurrando o Flamengo para que o Flamengo consiga essa vitória hoje dentro do Maracanã. E aí, o Júnior fez um adendo, né? Fez um comentário durante um programa do Sport TV falando o seguinte sobre esse jogo de ontem. Ele fez esse comentário ontem, tá? Sobre esse jogo de hoje, ele fez esse comentário ontem. Vai ser o jogo mais importante do ano, porque é a única possibilidade que o Flamengo ainda tem de conquistar um título. E, naturalmente, passa por uma vitória sobre o Red Bull Bragantino, disse o Júnior num programa durante o Sport TV. Eu concordo com o Júnior, é difícil, é quase impossível, depende que o Palmeiras perca pontos, o Palmeiras tem uma tabela mamão com açúcar. O Botafogo hoje joga contra a equipe do Fortaleza, lá em Fortaleza. Fortaleza tem que ganhar, hein? Tá perdendo muito, né? O Fortaleza perdeu completamente o rumo depois que perdeu a final da Sul-Americana para a equipe da LDU. Então vai ser jogo difícil. Botafogo às 19 horas, o Flamengo joga às 9h30. Vai dar para ver também, para acompanhar a partida do Botafogo. E no último jogo, Flamengo e Bragantino, né? A gente comentou até no vídeo de ontem, o Pedro fez um hat-trick, ou seja, marcou 3 gols, teve uma baita de uma atuação. E o Gabigol marcou um gol naquela oportunidade. O Flamengo venceu o Bragantino por 4-1. O último jogo entre Flamengo e Bragantino no Maracanã. Tô falando do ano passado, 2022, não tô falando desse ano, lá em Bragança, o Flamengo tomou 4-0 da equipe do Red Bull Bragantino. Então vamos torcer para que seja uma atuação igual a do ano passado no Maracanã e que o Flamengo vença essa partida de hoje. Vai lembrar que a equipe de Pedro Caixinha é o time que menos perdeu e é a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. É a segunda equipe que menos sofre gols, sofreu 29 gols, atrás apenas do Atlético Mineiro, que sofreu 27, time comandado por Luiz Felipe Scolari e o Filipão. O Bragantino é o time que menos perdeu também no campeonato, com apenas 6 derrotas. Então vamos torcer para o Flamengo aí impor mais derrotas ao Bragantino e o Flamengo conseguir essa vitória de hoje. Não vai ser jogo fácil, vai ser jogo difícil. O Bragantino tem um time muito intenso, uma garotada que corre o tempo inteiro. Então o Flamengo tem que botar a bola no chão e pá. E o Tite teve tempo para preparar esse time do Flamengo. Vamos torcer para ver um bom jogo de futebol do Flamengo hoje. Comentando agora sobre a escalação do Flamengo, meus amigos, vamos lá. Arrascaeta e Pulgar, apesar da data FIFA, principalmente Pulgar, devem iniciar o jogo, devem começar como titulares do Flamengo. O Tite vai com tudo, vai pro tudo ou nada contra o Bragantino, não importa, é jogo decisivo pro Flamengo. Pelo que o Tite indicou ao longo da semana, o Ayrton Lucas pode reaparecer na equipe. E, gente, sendo bem franco com vocês aqui, tem essa dúvida, joga o Felipe Luiz, joga o Ayrton Lucas, o Felipe Luiz tá atuando bem com o Tite, coisa e tal. Na minha avaliação, quem tem que jogar é o Ayrton Lucas. Pedrão, mas o Felipe Luiz bota durante o jogo. Porque essa mulher, se começar com o Felipe Luiz pra marcar essa mulher, com essa correria do Bragantino, vai dar problema. Pra mim não é jogo pra Felipe Luiz. O Felipe Luiz sai melhor jogando, é mais técnico, é mais... Eu sei disso. Pensa mais o jogo, constrói por dentro. É o tal do lateral construtor na linguagem do Tite. Mas nessa correria do Bragantino aí, acho melhor botar o Ayrton Lucas. E aí, tem o provável time do Flamengo aqui do GE. Pedrão tá vazando, tá no GE. Reclama com o GE, tá? Vamos lá. Rossi no gol, Mateuzinho não reclama não. Galera do GE é gente boa. Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Importante ter o Fabrício Bruno para esse jogo, para segurar um pouco a correria do Bragantino.
Lateral esquerda, acho que ele vai de Ayrton Lucas, mas é uma dúvida. Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. Eric Pulgar ou Thiago Maia tá aqui, mas o Pulgar deve iniciar o jogo. Gerson de Arrascaeta, Everton Cebolinha deve ser mantido no time do Flamengo, conquistou a vaga no lugar do Bruno Henrique de forma justa. E acho que tem que ser o Cebolinha porque ele recompõe mais que o Bruno Henrique, que é jogo para recomposição para segurar esses pontos do Bragantino. Luiz Araújo para recompor também e atacar, evidentemente. E Pedro, tá? O Pedro continua no time do Flamengo, já era a opção natural escolhida, mas o Gabigol facilitou as coisas porque tomou cartão vermelho, então tá fora do jogo de hoje, sequer está no banco de reservas, não sei se de repente ele vai estar no camarote, beleza? Né? Tem que cumprir aí a suspensão automática. É o único desfalque do Flamengo, tá? O Flamengo zerou o departamento médico, né? Tem todo mundo à disposição, menos o Gabriel que tomou aquele cartão vermelho bobo no jogo contra a equipe do Fluminense, beleza? E quem apita o jogo hoje, galera, é simplesmente o Braulio da Silva Machado, meus amigos, um dos piores árbitros do futebol brasileiro, um dos árbitros que mais dá cartões amarelos, deu 116 cartões amarelos em 19 jogos, ele tem uma média de 29 faltas por jogo, um dos árbitros que mais marca faltas por jogo também, triscou, ele marca falta, já deu 6 cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro, ele tem uma média de 6 cartões amarelos aplicados por jogo, então o Flamengo tem que tomar cuidado com esse árbitro, não pode depender de árbitro, vai marcar o pênalti, vai marcar, não, tem que ir, tem que jogar com tranquilidade, com sabedoria, porque o senhor Braulio da Silva Machado é um péssimo árbitro, beleza? Falando do profissional, não tô atacando aqui o pessoal do cara, beleza? Vamos lá, meus amigos. Ó, o volante Vitor Hugo, que retornou também, né, dos treinos com a seleção olímpica, está buscando mais espaço na equipe do Tite, segundo o GE. O camisa 29 foi utilizado em apenas 3 dos 7 jogos em que Adenor esteve no comando do rubro-negro. O atleta permaneceu no banco diante dos reservas do Cruzeiro, do banco de reservas diante do Cruzeiro, Vasco e Grêmio, e foi acionado pelo Tite no segundo tempo dos confrontos contra o Santos, Fortaleza e Palmeiras. No clássico contra o Fluminense, no dia 11, voltou a ficar no banco. De acordo com o GE, Tite, um pouco depois da sua chegada, teve uma conversa com Vitor Hugo para entender quais as funções ele se sente mais à vontade para fazer no meio. Com o seu retorno ao Ninho, Vitor Hugo estará à disposição do técnico para o duelo contra o Bragantino hoje, nessa quinta-feira, às 9h30 da noite. Eu sempre falei isso. Olha, o Vitor Hugo não é volante. O Vitor Hugo é meia. E aí não adianta, eu faço a volância, eu faço o que você quiser, professor. Vai se prejudicar. Não é? É meio campo, meia atacante, meia até mais avançado, o Vitor Hugo, na minha avaliação. E aí por isso que o Tite conversou para entender melhor o posicionamento dele. Galera, segundo Pablo Rafael do Gazeta do Urubu, a informação é que o Rodrigo Caio voltou a receber oportunidades na equipe do Flamengo nos últimos jogos comandados pelo Tite, né? Essa informação, mas tá aqui a informação, vamos lá. Inclusive, o defensor é interesse de 3 clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Segundo Pablo, do Gazeta do Urubu, o camisa 3 ainda possui a esperança em renovar com o mais querido, mesmo com a diretoria não demonstrando interesse na sua permanência. Apesar disso, Rodrigo ainda não conversou com nenhum clube. Tem o Cruzeiro, parece que tem o Inter também, aí o terceiro clube eu realmente não sei qual é, né? Não sei se é o Grêmio do Renato Gaúcho. O Grêmio está interessado no Pablo, né? Mas tem algumas equipes aí interessadas no Rodrigo Caio, né? Enfim, vamos ver no que vai dar essa situação. Galera, é o seguinte, no grupo do Flamengo na Copa São Paulo, aliás, saiu o grupo do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá? A competição começa no dia 2 de janeiro, o Flamengo deve jogar mais à frente, o Flamengo, se eu não me engano, acho que tem 5, né, copinhas conquistadas aí, tá? E o grupo do Flamengo vai ser Audax de São Paulo, São Bento de São Paulo e São José
do Rio Grande do Sul e é evidente o Flamengo, né? Mas são essas três equipes que o Flamengo enfrenta na primeira etapa aí para avançar e depois, né, quem sabe enfrenta, avançando nas fases e conquistar o título da Copinha, mas o time da Copinha do Flamengo geralmente está sendo enfraquecido, porque a diretoria pega a garotada que joga a Copinha para servir o profissional, para jogar no profissional as rodadas iniciais do Campeonato Carioca, e acho que isso vai acabar acontecendo de novo, porque o Flamengo planeja uma viagem de pré-temporada aos Estados Unidos aí, 10 dias lá, e aí isso pegaria um pouco do Carioca, então pode ser que isso aconteça de novo, o time da Copinha seja enfraquecido. Gente, o mais importante é o profissional, né? Tá na base é para formar jogador profissional, né? Para jogar no profissional do clube, ser vendido, enfim, essa situação toda. Galera, alvo do Flamengo na próxima temporada, Nicolás de la Cruz vem se destacando muito na seleção do Uruguai, a gente já vem comentando sobre isso. O jogador de 26 anos, inclusive, é o melhor meio-campista das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Até o presente momento, o uruguaio atuou em 6 jogos, marcou 3 gols e distribuiu 3 assistências para os seus companheiros. É preciso apenas 79 minutos para o De la Cruz participar de um gol com a camisa celeste. Por fim, o meia realizou 16 passes decisivos nesse período de eliminatórias, converteu 75% das chances claras e acertou 71% dos dribles que tentou. O uruguaio é titular absoluto da equipe comandada por Marcelo Bielsa, o argentino, e é muito válido esse investimento que o Flamengo planeja fazer, tá, gente? Está jogando demais o De la Cruz e a gente vai atualizando dia a dia aqui para vocês, visando reforço para a próxima temporada do ano que vem. O Flamengo também tem na sua mira, a gente já vem comentando aí, o lateral esquerdo Alex Sandro, atualmente que joga na equipe da Juventus da Itália. Porém, o mais querido vai ter concorrência de outros clubes do Campeonato Brasileiro. Segundo o portal UOL, o rubro-negro leva vantagem na disputa pelo jogador pela questão financeira, mas outros 2 times podem ganhar pontos por conta do lado sentimental. Vice do Flamengo na Libertadores de 2022, o Atlético Paranaense e o Santos são os clubes de olho na situação do lateral. O Alexandro já jogou no Atlético Paranaense e também já jogou no Santos. Ele vai acabar o contrato com a Juventus, tá? Até no meio do ano, até a possibilidade dele sair antes, né? Ser liberado antes, né? Quem sabe aí. E o Flamengo vai tentando a contratação desse jogador. O Flamengo vai precisar de lateral esquerdo, porque no ano que vem o Felipe Luiz vai se aposentar. O Flamengo não deve renovar a situação aí do Felipe Luiz. Galera, agente de Roger Guedes pode colocar reforço no Flamengo. É o Paulo Pitombeira. O que acontece? Pedrão, o que é isso? O Bola VIP Brasil apurou com fontes ligadas à diretoria do Red Bull Bragantino que Léo considera estar próximo do seu fim de ciclo na equipe, a qual defende desde 2019. E aí, meu parceiro, tem aqui, ó, outro fator que pode auxiliar Marcos Braz é a proximidade com Paulo Pitombeira, que é empresário do Léo Ortiz, do Roger Guedes, do Gabriel Jesus e também do Lucas Veríssimo, entre outros atletas. E isso poderia facilitar o negócio pelo jogador. Quem, na verdade, trouxe essa informação inicialmente foi o jornalista Júlio Miguel Neto, beleza? E o pessoal do Bola VIP, naturalmente, também repercutindo isso aí. E além do Léo Ortiz, né, outros 2 atletas foram oferecidos ao Flamengo. Um que voltou a ser oferecido foi o volante Wallace, né? O Flamengo tentou a contratação do Wallace no ano passado, acabou que não conseguiu, né? Ele volta a ser oferecido ao Flamengo. E o meia Maurício, do Internacional, que tem como seu representante o André Curi, voltou a ser oferecido ao Flamengo. Tá aí, ó, André Curi, representante do jogador, vem oferecendo há algum tempo a diretoria rubro-negra. Segundo o Vene Casagrande, Maurício tem contrato com o Colorado até o final de 2027. Porém, Curi tenta convencer o Flamengo a contratá-lo utilizando o argumento de que os valores não seriam altos. Eu não acho que o Maurício é o melhor jogador para
E pro Flamengo eu já falei isso aqui, né? E tem a situação do Wallace, que aí já é um volante, coisa e tal, informação aí também do Bola VIP, a outra do Vene Casagrande. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like. Tamo juntão! Saudações rubro-negras!